Hebreus 12, verso 1. Deus diz assim a palavra, que Deus disciplina os seus filhos, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filho, meu filho. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? Oramos. Senhor Deus, mediante os teus olhos poderosos, mediante a tua presença gloriosa, Rei, estamos aqui, Senhor Deus, para aprendermos com o Senhor. Como o Senhor já tem falado conosco, Rei, diante dos louvores, fale conosco agora mediante a tua palavra. Nos dê sabedoria, precioso, que eu possa transmitir da melhor forma. Que cada um de teus filhos, nossos irmãos, venha tomar posse da tua palavra. Que todos venham ter segurança do Senhor, para caminhar com firmeza e direção, até que o Senhor venha nos buscar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, capítulo 11, capítulo 12 de Hebreus, fala aqui que o Senhor disciplina os seus filhos. Diz a palavra, verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. Olhamos aqui, quem são as testemunhas? Se fala dos heróis da fé, no capítulo 11, que venceram seguindo o Senhor. Então aqui se fala um grande número de testemunhas. Do outro lado, o livro de Hebreus não relata quem foi o escritor, quem escreveu, não relata. Então nós sabemos que a palavra do Senhor foi pelo Espírito do Senhor, mas não relata claramente quem dos apóstolos que escreveu, ou que não seja apóstolo, que foi escrito. O autor faz referência aos heróis da fé, que são exemplos que já correram a corrida da fé. Estamos aqui diante de exemplo de nossos irmãos que correram a corrida da fé. Se fala dos heróis da fé, no capítulo 11, que eu acabei de explicar. Deixar o embaraço. A palavra diz claro, bem olhamos, a palavra diz: livre-se de tudo que atrapalha, deixe o embaraço. Há coisas que atrapalham nós caminharmos na presença do Senhor, é o que vamos falar. Deixar o embaraço e o pecado, tirar o peso que atrapalha a corrida espiritual. Embaraço pode ser coisas legítimas, mas que nos afastam do Senhor Deus. Já o pecado é aquilo que nos prende diretamente. Há pessoas que auto-justificam. Eu não fui no culto hoje por causa disso ou aquilo, eu impedi por causa disso ou aquilo. São coisas, muitas vezes, coisas boas, que a pessoa até tem como justificar, mas diretamente impede a nossa comunhão com o Senhor. Por isso que o cristão, muitas vezes, nós temos que lutar para que o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida. Temos que ter cuidado até com as coisas boas, que impede nós caminharmos na presença do Senhor, e que diz a palavra, os embaraços. E o pecado, nem se fala, prende. Correr com paciência. A vida cristã é uma maratona. Não é uma corrida curta, não é uma corrida que você avança e já venceu. É uma maratona, é uma corrida longa,
Exige de nós o quê? Um preparo. Exige de nós o quê? Uma dedicação. Sem uma dedicação, nenhum atleta pode enfrentar uma maratona. Sem uma dedicação, nenhum cristão chega aos céus. Por isso que temos que ter muito cuidado, exige perseverança. O cristão deve viver com foco, eliminando distrações espirituais e olhando para o alvo final. Você tem que ter um foco cada dia. Eliminar o que? As distrações que impedem nós caminharmos, impede nós adorarmos o Senhor, impede nós termos compromisso com o Todo-Poderoso. São distrações da vida. E muitas vezes são até coisas boas. Às vezes chega uma visita na tua casa, você fala, não vou no culto hoje não, tem desculpa, chegou a visita. Sendo que você podia muito bem dizer para a visita, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu preciso estar no templo hoje. Você ia automaticamente evangelizar ele e dar a ele o quê? Uma ação de fé, dele olhar para você e dizer, ele tem compromisso mesmo. Olha, ele luta para estar com o Senhor. Então a nossa posição fortalece muitas vezes uma pessoa até se converter, quando você tem uma segurança firme no Senhor. Por isso que é importante o cristão estar cada dia, ter um foco, eliminar as distrações espirituais e olhar firmemente para o teu alvo. Qual o alvo final nosso? Estar com o Senhor em glória. E que nós não venhamos o quê? Ficar distraído. Se nós distrairmos diante de uma maratona, vamos perder, não vamos vencer. A vida espiritual é a mesma coisa, que nós ficamos sempre atentos. O Senhor Jesus precisa ser o primeiro lugar da nossa vida. Quantos estavam correndo firme e já parou pelo caminho? Quantos estavam correndo? Muitos até vêm com uma maratona curta, né? Quer ser uma benção do dia para a noite? Quer ser uma dedicação do dia para a noite? Uma pressão total, depois para pelo caminho. Quantos começaram firme, já parou pelo caminho? Por isso que a vida espiritual, você tem que sempre lutar, e que o teu alvo final, se manter a tua posição firme, dia após dia, sem se embaraçar com as coisas dessa vida, com as distrações. Quantas distrações tem hoje? Para impedir o cristão de adorar o Senhor. Tudo isso nós precisamos estar atento para corrermos com segurança. Então nós vemos aqui, precisamos tirar os pesos para correr. Ninguém consegue. Já pensou? Você vai fazer uma maratona e vai correr uma maratona carregando uma mochila. Você coloca um peso do lado, uma mochila, e vai numa maratona, você vai perder longe. Você não tem condições de carregar aquela mochila diante de uma maratona. Que tudo isso traz na nossa vida. Você fala dos embaraços, as distrações que sugam seu tempo e energia. Distrações que sugam o seu tempo, a sua energia. Coisas que você podia estar atento ao reino dos céus, atento para ter um compromisso vivo com o Senhor. As distrações impedem você de caminhar com dedicação ao Senhor. Por isso que tem que ter muito cuidado, que elas sugam o nosso tempo e as nossas energias. Quando se mata diante de tantas distrações, fica cansado, depois, não vai dar para ir à igreja hoje, estou muito cansado. Então são um lado que o cristão tem que ter cuidado, e do outro lado o pecado. O que o pecado faz? O pecado em nossas vidas, olhamos para tudo, são correntes que amarram os nossos pés.
O pecado impede a pessoa de ter um compromisso com o Senhor. O pecado impede você chegar com confiança à presença de nosso Rei, Senhor Jesus. A palavra diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. O pecado impede. Por isso o cristão tem que procurar se libertar desses pesos que impedem você caminhar com segurança no Senhor Jesus. Por isso que temos que ter cuidado. Quem quiser chegar no céu precisa correr livre. Você quer chegar no céu? Deixa tudo. Vamos correr livre? O próprio Senhor Jesus diz, Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor. Se nós lutamos para estar com Ele, se nós abandonamos o que impede nós sermos do Senhor e seguimos Ele de perto, a palavra diz claro: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós vamos ter na nossa vida uma força para caminhar, e você não vai abrir a boca para dizer, como muitos evangélicos dizem, né? Ah, nossa, tanto problema, tanta coisa, tanta dificuldade. Você vive só em cima de problema. Se você tem um foco firme no Senhor Jesus, você vence as muralhas da vida, você tem uma força gloriosa, que é o Senhor Jesus contigo. Amém? Os irmãos, para a glória de Deus, bem alto. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Deus. A vitória nossa é essa. Vamos manter. Não é só o pecado que nos atrapalha. Não é só o pecado que impede nós com o Senhor Deus. Isso é importante nós pensarmos. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não estou em pecado. Isso não impede eu servir a Deus. Então eu estou servindo o Senhor. Mas não é só o pecado que nos atrapalha. Às vezes são coisas boas em excesso que roubam o lugar do Senhor Deus. Coisas boas, mas só tem que estar em excesso. Elas roubam o primeiro lugar que precisa ser para o Senhor Deus. Fica, porque as coisas boas, se você se embaraça com as coisas boas dessa vida, esquece que a tua finalidade principal, o teu alvo principal é lutar por uma eternidade com o Senhor Jesus. É pensar longe. É pensar numa eternidade, não pensar aqui nessa vida curta de 70, 80 anos, mas pensar onde você vai passar a tua eternidade. É pensar longe, não deixar nada te impedir o teu caminhar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Por isso nós temos que ter cuidado. Quem corre com pesos nunca chega ao fim. Se você tentar correr numa maratona com peso, nunca vai chegar ao fim. O cristão que corre, somos chamados para uma corrida com peso, tirando as suas atenções, o peso muitas vezes do pecado, você não vai chegar ao fim. Por isso somos chamados para ser livre, ser liberto. E o libertador está conosco 24 horas. O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Só nós fazemos o quê? Tomar posse. Se você tomou posse, o libertador está conosco para libertar nós de todos os pesos, de todos os fardos dessa vida. Por isso que é importante nós ficarmos junto à presença do Senhor. Temos que ter cuidado. Então não é só o pecado que nos atrapalha, às vezes coisas boas em excesso que roubam o lugar do Senhor Deus. Temos que pensar muito nisso. Quem corre com pesos nunca chega ao fim. O Senhor Deus não nos chamou para vivermos presos, mas livres para avançar. O Senhor Deus não nos chamou para nós vivermos ali presos, com peso no pecado sobre nós, com peso das distrações sobre as nossas vidas, as distrações que impedem a nossa comunhão com o Senhor, as nossas distrações que impedem você ter o quê?
uma segurança que Ele está com você. Por isso que temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual cada dia. Se nós olhamos para a palavra, 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Diante de uma competição, todos correm, mas um só vai ganhar o prêmio, somente o vencedor. Então nós temos que olhar, olha o que diz a parte final do verso: corram de tal modo que alcance o prêmio. Corre, nós temos que correr, batalhar. Já está proposto para nós a vida eterna. Vamos correr de tal modo nessa batalha espiritual que nós lutamos, batalhamos, corremos com firmeza e dedicação diante dessa maratona, até que o Senhor venha nos buscar, até que possamos estar com o Senhor em glória. Vamos ficar com a parte final do verso: corra de tal modo que alcance o prêmio. Corra de tal modo. Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, nós, antes de conhecermos o Senhor, nós vivíamos de acordo com os padrões desse mundo. Éramos orientados pelo Deus desse século, que se fala do próprio adversário. Então aqui diz Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Nós fomos ensinados: abandone esse mundo de pecado, abandone. Antes vivíamos ligados às coisas desse mundo, abandone, procure tirar as vestiduras desse mundo. Vamos ter vestiduras espirituais em Cristo Jesus, o Senhor, novo homem, não o primeiro homem do pecado, seguindo Adão do pecado. Estamos aqui para seguir o Salvador, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que nos deu vida. Se olhamos para a palavra, o Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Aqui está a vitória para todo cristão. Guarda a palavra no coração. Onde você estiver, você não vai ficar preocupado. Não precisa andar preocupado com o pastor da igreja. Não precisa andar preocupado com nenhum dos irmãos. Você vai preocupar com você mesmo. A palavra diz: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra o Senhor, o Todo-Poderoso. Vamos lutar para isso? Nós temos que ser sábio. O Senhor veio para nos salvar. Ele nos chamou, fomos eleitos. Vamos tomar posse da vida eterna? Para nós tomarmos posse da vida eterna, temos que guardar essa palavra para não pecar contra o Senhor. Os versos 2 e 3 diz assim a palavra: tendo os olhos fitos em Jesus, olha a segurança, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Olha o que diz agora: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanime. Vamos lutar? O Senhor Jesus é apresentado como exemplo supremo. Ele é o autor, ele é o iniciador, ele é o consumador, o aperfeiçoador da fé. Ele suportou a cruz, aleluia, por causa da alegria futura. A alegria dele, o que? A redenção dos salvos, a tua salvação, a salvação de todos quanto creem nele. Diz: todos quanto creem em mim vão ter os pecados perdoados. Todos quanto creem em mim vão ser meus filhos, vão ser meus seguidores. A alegria que estava proposta no coração do Senhor Jesus. Ele suportou a cruz. Diz a palavra: a redenção dos salvos e a glória de estar exaltado à direita do Pai. Ele diz: a glória.
eu vou estar exaltada à direita de meu Pai, e todos quanto creem em mim vão ser meus filhos, meus seguidores, aleluia. O gozo no coração do Senhor Jesus. Eu vou libertar o homem da maldição do pecado. Nós somos libertos para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Os irmãos podem dizer amém bem alto? Amém. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, desprezando a vergonha. Por que desprezando a vergonha? A cruz era símbolo de maldição. Quem que morria na cruz? Uma pessoa terrível, um assassino, um malfeitor dos mais terrível possível, que era preso de madeiro, era pregado em madeiro e morto. O Senhor Jesus se fez maldito por nós, porque via além do sofrimento. Ele olhou para a cruz: vou enfriar tudo aquilo, vou passar vergonha, vou passar por tudo, mas o meu alvo é ver as vidas libertas das garras do mal. O alvo do Senhor Jesus, meu irmão, é ver você sendo cabeça, você sendo abençoado, você olhando para você mesmo e dizer: Jesus é o meu Salvador, Jesus me libertou desse mundo pecaminoso, o meu viver dele, amém? O alvo do Senhor Jesus era esse, aleluia. O cristão é chamado para fixar os olhos em Cristo, não em si mesmo ou nos obstáculos. Você foi chamado para olhar firmemente para o Senhor Jesus, não nos obstáculos. Manter o foco no Senhor Jesus dá força para suportar a caminhada. Se você mantém os olhares do Senhor Jesus, você tem força suficiente para vencer a caminhada, para ter aquela alegria gloriosa: eu vou reinar com meu amado em glória. Não olhar para os problemas ou para as pessoas. Quantas pessoas olham para os problemas? Quantas pessoas ele quer resolver os problemas, em vez de dizer: Senhor, o problema está nas tuas mãos, o Senhor vai resolver para mim, o Senhor vai trabalhar na minha causa, eu vou estar perto do Senhor, eu vou lutar para estar com o Senhor vai resolver o meu problema. Não, muitos dizem: eu vou resolver meus problemas primeiro, depois eu vou para a igreja, depois eu vou servir a Deus. Em vez de ele confiar no Senhor, ele confia em si mesmo. Então, é claro, olhar para os problemas ou para as pessoas não olha, só gera problema. Não olhar para os problemas ou para as pessoas, mas para o Senhor Jesus. Se olhamos para as pessoas são falhas, aí você vai cair. Agora, se olhar para o Senhor Jesus, você nunca vai cair, você vai sempre uma bênção, sempre um abençoado. Lembrar que ele sofreu muito mais do que nós, mas venceu. O Senhor Jesus passou por todo tipo de provação, mas ele venceu. E meditar, aleluia, na cruz, meditar na cruz fortalece o ânimo e evita o desânimo. Quando você medita: mas o Senhor Jesus passou por tudo isso, ele era santo, ele que jamais poderia ser crucificado, um santo, passou por tudo que nós estamos passando. Não é nada. Serve para quê? Para nos fortalecer. Se o Senhor passou por tudo e venceu, com ele eu vou vencer, com ele eu vou ser abençoado, com ele eu vou vencer o mal, com ele eu vou tomar posse das bênçãos do Senhor cada dia. Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O autor reforça que o Senhor Jesus sofreu hostilidade, rejeição e oposição. Tudo ele enfrentou. Já pensou? Ser cuspido, tapa no rosto, chicoteado, tudo ele suportou por causa da tua salvação, por causa da salvação da raça humana. Tudo ele suportou só para ver o homem liberto da escravidão do pecado, da maldição, da morte. Que o homem era para morrer eternamente, ele veio para nos dar vida, amém? Vida eterna é com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então, aqui diz, a palavra diz: considerai, considera, olha o que o Senhor Jesus fez. Traz a ideia de refletir profundamente, ponderar. O que é ponderar? Examinar com atenção. Examina com atenção tudo que o Senhor Jesus passou, para você nunca abrir a boca e dizer: eu estou fraco. Se você estiver com o Senhor Jesus, você é forte. No Senhor Jesus você é forte, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então diz a palavra, podemos observar o propósito,
evitar o desânimo e a fadiga espiritual. Meditar na perseverança do Senhor Jesus, dá ânimo nos momentos de oposição, o desânimo espiritual. Quando você começa a meditar, o Senhor Jesus diante de tudo perseverou, ao ponto de dizer: Pai, se for possível, Pai, passa de mim essa cruz. O que quer dizer isso? Passa de mim esse tão grande sofrimento que eu vou enfrentar. Mas no momento em seguida ele já disse: Pai, para essa hora eu vim, Pai, realiza sobre mim a tua vontade, aleluia. Então quando você começa a meditar na perseverança do Senhor Jesus, nos dá o que? Ânimo nos momentos de oposição e desânimo espiritual. O segredo da corrida não é a velocidade. O segredo da corrida não é a velocidade, é o foco. Onde está o teu foco? Manter o olhar no Senhor Jesus. Tira os olhos das pessoas. Quantas pessoas ficam olhando? Com a minha mãe não. Olha aqui, você viu o crente que ele fez? Você viu o pastor que ele fez? Você viu o fulano que ele fez? Tira os olhos das pessoas. Elas falham. Tira os olhos da circunstância. Elas mudam. Quantas pessoas ficam olhando para os problemas? Tira os olhos das circunstâncias, elas mudam. Fixe os seus olhos no Senhor Jesus. Ele não muda, Ele venceu, amém? Se você olha para um vencedor, você é abençoado. Se você olha para o precioso, você tem força para caminhar, você tem força para vencer, e você sempre vai dizer para você mesmo: com meu rei eu vou vencer, com meu rei eu vou enfrentar meus dias no planeta Terra, mas eu vou estar com ele em glória, amém? O teu alvo é o final da caminhada com o Senhor Jesus, o final dessa maratona, vamos estar com ele em glória. Para isso fomos chamados, amém? Para isso fomos chamados, para estar com Todo-Poderoso, aleluia. Santo poderoso, quem corre olhando para os lados tropeça. Se você corre olhando para os lados, você vai tropeçar. Quem corre olhando para o Senhor Jesus Cristo, vence. Você está correndo olhando para o Senhor Jesus? Você vai vencedor, você é abençoado. Por isso corre com firmeza, corre com dedicação. A tua vitória é certa. O Senhor Jesus peleja por nós. Por isso que é importantíssimo nós vivermos para a glória do Senhor. Olha para um exemplo. Pedro andou sobre as águas. Enquanto estava olhando para o Senhor Jesus, olha Pedro andando sobre as águas, olhando para o Senhor Jesus, ele foi muito bem. E no momento que olhou para o vento, o que aconteceu? Pedro afundou. Enquanto você está olhando para o Senhor Jesus, você é vencedor. Enquanto você está olhando para o Senhor Jesus, você caminha firmemente. Quando você tira os olhos dele, você mergulha no pecado, nesse mundo pecaminoso. Você mergulha nos embaraços desta vida, tira o foco do teu viver, você começa a afundar e ficar longe do Senhor Jesus. Quando dá tempo para dizer como Pedro, né? Senhor, tem compaixão de mim, eu estou afundando, Senhor. Jesus levantou quando dá tempo. E quantos que não tem tempo para isso? Parte daqui sem o Senhor. Por isso vamos ser sábios, vamos cuidar de nós mesmos, vamos lutar por nós mesmos, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Onde estão seus olhos hoje? No problema ou no Salvador? Onde estão seus olhos hoje? Está mantendo firme nos problemas? Você está deixando os problemas te embaraçar? Os problemas são maiores? Não deixe o teu problema ser maior que o Senhor Jesus. Coloque o teu problema nas mãos do Senhor, você vai ser abençoado. Ele vai resolver os teus problemas e vai te dar vitória. Coloca os teus problemas, aleluia, nas mãos do Senhor. Então diz claro, nós podemos olhar onde estão os seus olhos hoje. Onde estão os seus olhos hoje? No problema ou no Salvador? Mantenha os teus olhos fixos no Senhor Jesus, o todo. Olha Isaías 45:22. Olha o que diz a palavra. O próprio Senhor Deus dizendo: volte-se para mim,
Sejam salvos todos vocês, confins da terra. Salvação para os quatro cantos da terra. Pois eu sou Deus e não há outro, não existe outro Senhor. Não existe outro Salvador, o Senhor Jesus é o Salvador. O Salmo 121, verso 1 diz: levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Olha o que diz o verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Feliz é o cristão que mantém o teu olhar voltado para os Filipenses 3,13 diz assim, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui, isso aqui nos chama muita atenção. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Irmãos, não pensa, Paulo dizendo, que eu já alcancei a salvação, já posso dormir em paz, ficar tranquilo. Paulo não disse isso, não pensa que eu já tenho alcançado, mas olha o que ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quantas coisas que ficaram para trás, as pessoas ficam ali meditando, fica remoendo, atrapalha a vida espiritual, atrapalha a caminhar, vem de olhar para o Senhor Jesus, fica olhando lá para o passado, olha aqui, eu passei por isso, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo, fica olhando para trás, em vez de olhar para frente, que é o Senhor Jesus. Então Paulo diz, esqueceu-me das coisas que ficou para trás, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ele diz, o que ficou para trás, ficou, o que eu passei, o que eu enfrentei, ficou tudo. O meu alvo agora, olha o que diz o verso próximo, 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, o meu alvo agora, não é olhar para o passado, olhar o que eu passei, para minhas prisões, os meus sofrimentos, tudo. O meu alvo agora é ganhar o prêmio do chamado celestial, estar com o Senhor Jesus em glória. O teu alvo é esse, meu irmão? Dê glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor Deus, que nós mantemos a nossa posição firme, segura no Senhor. Quem olha para trás tropeça, quem olha para o Senhor Jesus avança. Se fica olhando para trás, você vai tropeçar. Se o teu alvo é Cristo, você é vencedor, você é abençoado. Precisamos manter os olhos fixos no Senhor Jesus, coração firme na corrida. Mantenha o teu coração firme no Senhor Jesus, coração firme na corrida. Você foi chamado por uma maratona, para manter tua corrida espiritual, até que o Senhor venha nos buscar. Que a nossa vida nesse planeta Terra seja para a glória do Todo-Poderoso. Os versos 4 e 5 diz assim a palavra, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui nós observamos a palavra dizendo claro, na luta contra o pecado, vocês não derramaram o seu sangue ainda. Ali o apóstolo escreveu o livro de Hebreus, na luta contra o pecado vocês não chegaram a ser mortos ainda, vocês não chegaram a derramar seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filho. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tem pessoas que ficam, a palavra apertou demais. Não, meus irmãos, o que diz não se magoe, é para a tua salvação. O Senhor corrige, o verso 6 diz assim, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Ele nos disciplina, e olhamos então claramente para a palavra. O autor lembra que, ao contrário do Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz, os cristãos ainda não haviam chegado ao extremo martírio, ninguém tinha sido martirizado até aqueles dias ali. Temos o caso de Estevão, tudo, mas aqui o autor citando os apóstolos, não chegou ninguém, e também dos demais irmãos, talvez no dia que foi escrito o livro não tinha acontecido isso ainda. E podemos ver, o combate contra o pecado é uma luta intensa. Combater contra o pecado é você lutar intensamente cada dia. Nós somos chamados a resistir firme ao pecado, mesmo que isso implique sacrifício pessoal.
mesmo que implique você um sacrifício pessoal. Lute contra o pecado. O problema dos crentes era esquecer essa perspectiva. Via a provação como abandono, mas na verdade era cuidado. Muitas vezes a pessoa passa uma provação, começa a abrir a boca e falar o que não deve. O senhor não amou não, o senhor esqueceu de mim, aconteceu isso, aquilo, olha, até parece que Deus não quer eu. Tem pessoas que dizem assim, são coisas absurdas, meus irmãos. A palavra diz claro, pode acontecer, Isaías relata, que pode acontecer que uma mãe que gerou o seu próprio filho venha esquecer do seu filho, mas o Senhor diz, eu jamais esquecerei de vocês. Aqui se fala do grande amor do Todo-Poderoso para conosco. Então nós temos que ter o quê? Cada dia uma segurança no Senhor em tudo. Podemos ver, o problema dos crentes era esquecer essa perspectiva. Via a provação como abandono, mas na verdade era cuidado. Era o cuidado do Senhor. Há 2 pontos a evitar: desprezar a correção, que se fala ignorar, ou desmaiar diante dela, ficar desesperado. Diante das correções, o Senhor está corrigindo, o Senhor está cobrando de você, humilha. Senhor, eu estou errado? Eu estou falho mesmo? O Senhor está abrindo meu entendimento? Dá força para me chegar mais perto do Senhor? Dá força para mim estar mais com o Senhor? O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor me perdoa? O Senhor me dá força para mim me autocorrigir, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Que você lute contra você mesmo. Toda aprovação pode ser vista como disciplina amorosa do Senhor Deus. Ele corrige porque nos ama como filho, que visa amadurecimento espiritual. O Senhor visa em nós o quê? Um amadurecimento. Que você possa cada dia ter um amadurecimento espiritual. Que você cresça espiritualmente. Se começa a olhar para você e reconhecer, o Senhor está me corrigindo porque me ama. Eu preciso humilhar debaixo da sua potente mão para me ser abençoado. Eu preciso reconhecer toda a fraqueza minha. Se o Senhor está me corrigindo, eu estou errado mesmo. Eu preciso mudar de vida, Senhor. Eu preciso estar mais perto do Senhor. Dá força, continua me corrigindo. Eu quero ser mais do Senhor. Que nós tenhamos propósito, tornamos mais fortes espiritualmente. Quando você passa por provações, por correções que muitas vezes o Senhor permite em nossas vidas, você torna espiritualmente mais forte. Você tem mais segurança no Senhor. Um treinador exige muito de seu atleta, porque acredita no potencial dele. O treinador, ele confia no seu atleta ali, ele confia na sua estrutura, então ele exige dele. E assim é o Senhor para conosco. Nós podemos observar, o Senhor nos treina, porque sabe até onde podemos chegar. O Senhor permite algo na nossa vida, porque Ele sabe até onde nós podemos chegar. Até onde nós temos estrutura para a sua correção. Por que tudo isso? Porque depois você vai deparar com pessoas com problemas semelhantes ao seu, e você vai ser um instrumento para a glória do Senhor, para abrir os olhos de outras pessoas, para ajudar outras pessoas a crer no Cristo vivo e verdadeiro e saber que Ele resolve os nossos problemas. Aleluia! Podemos ficar, o Senhor Deus treina, porque sabe até onde podemos chegar. Provérbios 3, 11 e 12, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, porque o Senhor repreende aquele que ama. Olha o que diz a palavra, o Senhor repreende, Apocalipse 3, 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Por que os pais corrigem os filhos? Porque é o melhor para os filhos. Se nós corrigimos nossos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam pessoas de bem, pessoas que sabem viver diante da sociedade, que têm educação, que sabem respeitar os mais velhos. E por que o Senhor nos corrige? Para o nosso bem, que tudo seja para a glória do seu nome. Tiago 1,24, Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está passando por várias provações? Tem de boa alegria. A prova da vossa fé produz perseverança. A prova da sua falsa fé produz o quê? Perseverança.
Você está sendo provado? Você vai começar a crer e confiar que o teu Senhor Deus é vivo e verdadeiro, que Ele resolve os teus problemas, que Ele está com você, que Ele te atende, que Ele te ajuda, que Ele te abençoa. Aleluia! Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Muitas vezes está passando por uma luta, por uma provação, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor Deus. Muitas vezes no momento que você está passando o vale, que você pensa até que está sozinho, você não está sozinho não. É o que o Senhor diz no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Diante dos momentos difíceis desta vida, o Senhor está conosco. Mas aquele momento difícil vai ser o quê? Uma segurança para você. Você reconhece que nos momentos mais difíceis que você passou, ou que está passando, o Senhor Jesus foi contigo, Ele é contigo e você é um abençoado. Colocamos-nos em pé. Aleluia, glorificado e poderoso o nome. Senhor Deus, estamos aqui eterno para te louvar, adorar e agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos deu nessa noite, pela tua palavra. Santo, eu peço ao Senhor, como o Senhor está aqui presente, trabalha poderosamente no coração de nossos irmãos, de todos quanto precioso participarem da tua palavra, que eles venham reconhecer a grandeza de estar com o Senhor em tudo. Senhor Deus, que a mão do Senhor esteja para a salvação de todos quanto der crédito. Santa, se abençoa poderosamente todos quanto derem crédito à tua santa palavra, que venham ser rei, para a glória do teu nome, teus filhos, nossos irmãos abençoados. Assim abençoa poderosamente o teu povo, a tua igreja, dando a todos eternos sabedoria para tomar posse da tua palavra, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho maravilhoso, que assim pedimos e agradecemos. Amém.